Pequena diferença aqui, negativo, ponta de prova com esse diodo, pessoal, ele só conduz para cá, certo? Sentido aqui, Salve galerinha, JK na área, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje quero mostrar passo a passo como usar um multímetro. É bem fácil, bem simples, muita gente aí complicando o uso do multímetro, mas é bem simples, que até uma criança de 10 anos consegue usar. Beleza? Bem, eu estou aqui com esse meu multímetro, né? Como vocês podem ver, ele é um multímetro digital, né? Temos display, chave seletora, os bornes aqui para colocar aí os cabos, né? As pontas de prova, né? Então é o seguinte, existe aí dois tipos de multímetro, né? Existe o multímetro digital e o multímetro analógico. Alguns preferem utilizar o digital e outros preferem utilizar o analógico. Mas todos os dois modelos servem para medir grandezas elétricas, né? Tensão, corrente e resistência. Então, não sei se você sabe, mas o multímetro ele reúne aí alguns instrumentos, que são eles. Como esse meu multímetro aqui ele é bem simples, eu tenho aqui eu vou ter nele aqui o voltímetro, o voltímetro, né? A parte aqui do voltímetro, o amperímetro e o ohmímetro, né? Bem, pessoal, na chave seletora temos aqui uma setinha que indica aqui a escolha da escala. Então, como vocês podem ver aqui, ele está na posição desligado, né? E do lado esquerdo aqui temos aqui a escala de corrente contínua, ou seja, a escala DC. Como vocês podem ver, nessa escala podemos medir aí de 200 mV até 1000 volts. Na escala do lado direito temos aqui a escala de corrente alternada, podendo medir aí de 200 até 750 volts. Ao lado temos aqui o amperímetro, podendo aí medir de 2000 microamperes até 10 amperes. Aqui do lado temos o ohmímetro, ou seja, a escala que mede resistência. Essa escala é muito utilizada para medir resistores e também componentes que apresentam aí resistência. No meio automotivo, essa escala é muito utilizada para medir cabos de vela e a própria vela. Também temos aqui a escala de teste de diodos, né? A gente chama também de escala de continuidade. Temos aqui também a escala que mede transistores. Se você puder notar aqui, ó, sai uma linha aqui, ó, e vai de encontro a esse conector, aonde também você irá colocar aqui um transistor e aí fazer a sua medição. Mais embaixo temos aqui os bornes ou conectores, como você preferir chamar. Como você pode ver, contando de baixo para cima, 1, 2, 3, no primeiro é o conector negativo, ou seja, aqui é onde vai a ponta de prova preta. Bem, no segundo, lembrando, contando de baixo para cima, 1, 2 e 3, no segundo, você pode ver aí, pessoal, que nessa configuração aqui podemos utilizar aí todos os três instrumentos sem haver necessidade de estar tirando aí o cabo da ponta de prova vermelha, né? Então você pode ver aí, ó, a unidade de medida de volts em volts, abreviada pela letra V. Temos aqui, ó, volts. Podemos também usar também o ohmímetro, né? Como vocês podem ver aqui, ó, a escala de resistores, também sem precisar estar tirando aqui o cabo da ponta de prova vermelha. Também podemos usar aqui, ó, miliamperes,
né? Amperes, aqui ó, a escala do amperímetro aqui, né? Para medir corrente, corrente baixas, né? De 2000 microamperes, microamperes até 10 amperes. Para você utilizar essa escala aqui, você já notou que tem aqui o terceiro conector, onde será preciso que você mude o cabo de ponta de prova vermelha para essa configuração, quando for preciso aí você medir uma corrente superior a 1 amperes, né? Ou seja, medir aí até 10 amperes utilizando o multímetro, beleza? Bem, eu vou posicionar aqui o multímetro. Então pessoal, é hora de partir para a prática. Vamos começar aí pela escala de corrente contínua. Como eu falei, essa escala mede de 200 mV a 1000 volts. E como exemplo aqui, para estar utilizando essa escala, vamos medir aqui essas duas baterias. A bateria de celular, ela é de 3.7, e essa bateria aqui, ela é uma bateria de 9 volts. Então vamos estar medindo aqui a tensão dessas duas baterias. Bem, como eu sei aqui a tensão de trabalho dessas baterias, eu vou estar colocando aqui na escala de 20 volts, que é o suficiente para poder medir. Então pessoal, eu vou colocar a ponta. Temos aqui as pontas de prova, preto e vermelho, né? Negativo e positiva. Como vocês podem ver aqui na bateria, ó, positivo e negativo. Então significa que eu vou colocar assim, ó, ponta de prova preta no negativo, ponta de prova vermelha no positivo. E vamos ver lá quanto é que está dando no multímetro. 9.4. Então essa bateria está boa. Aqui essa bateria de celular, como eu falei, 3.7. Vamos medir aqui, ó. Botar preta, ponta de prova preta no negativo e ponta de prova vermelha no positivo. E lá no multímetro temos lá 3.8 volts. Então essa bateria de celular está devidamente carregada, beleza? Agora pessoal, bora partir aí. Vamos utilizar aí o ohmímetro, ou seja, a escala de resistência, que serve para medir nada menos do que resistores e alguns componentes que apresentem aí alguma resistência. Eu estou aqui com esse resistor nas cores. As cores desse resistor é marrom, verde e laranja. A última faixa dourado. Então tenho aqui um resistor de 15 kΩ, ou seja, de 15K. Eu vou estar aqui escolhendo aqui na escala de 20K, que vai ser o suficiente para estar medindo aí esse resistor. Bem, para medir resistores, você não precisa se preocupar com polaridade, beleza? Então, como vocês podem ver, 14 kΩ.8, ou seja, quase 15K, ou seja, quase quiloohms. Bem, pessoal, alguns resistores que tem a faixa dourada no final, ou seja, a maioria deles tem a faixa dourada, e significa uma tolerância de 5% para mais ou para menos, beleza? Então, essa diferença, essa pequena diferença aqui que vocês estão vendo é aceitável, beleza? Então significa que esse resistor está bom. Bem, como eu falei, essa escala de resistência não serve só para medir resistores, também pode medir alguns componentes diferentes aí
que apresentam aí alguma resistência, beleza? Bem, bora. Bem, eu tô de volta aqui, fui procurar um diodo, né? Eu tinha um aqui, mas acredito que caiu no chão, então fui procurar. Aí encontrei esse outro aqui, beleza? Bem, pessoal, como vocês podem notar aí, o diodo ele tem uma faixinha branca. E esse lado da faixinha é o cátodo, ou seja, o lado negativo do diodo. Esse outro lado aqui, o lado que não tem nada, onde a cor preta se sobrepõe, né, é o anodo, ou seja, o lado positivo. Então quer dizer que esse diodo, pessoal, ele só conduz para cá, certo? Sentido aqui a faixa branca, beleza? Então como é que a gente faz o teste aqui para saber? Vou colocar aqui na escala de diodos. Vamos colocar aqui, ó, a ponta vermelha aqui nesse terminal e a ponta preta no lado negativo aqui, ó. Perceba lá no multímetro. Agora, pessoal, para saber se ele está bom, ele não pode conduzir com a ponta de prova vermelha no cátodo e a ponta de prova preta no anodo. Então, ó, ele não conduz, significa que esse diodo está bom, né? Então, vou fazer aqui o teste mais uma vez para vocês, né? Ponta de prova vermelha no anodo, ponta de prova preta no cátodo. Então esse diodo se encontra perfeitamente bom. Agora vamos aqui testar um transistor, como vocês podem ver, é um PC337, né? Eu vou estar utilizando aqui, pessoal, a escala HFE. Vou jogar aqui, ó, HFE, né? Vou colocar aqui coletor, respeitando aqui, pessoal, coletor, base e emissor. Vamos colocar aqui, ó, colocar aqui. Bem, como vocês podem ver, esse transistor também está em perfeito funcionamento aí, beleza? Eu tenho aqui uma fonte, eu nem sei se ela está boa. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou testar logo com vocês aqui para saber se essa fonte está boa, né? Bem, pessoal, é o seguinte, essa é uma fonte de se eu não me engano, é de um roteador, beleza? Eu vou estar voltando aqui, ó, para a escala de 20 volts e vamos estar medindo aqui, ó, pessoal. Essa escala de corrente contínua, ela não serve só para medir bateria, não. Com o tempo aí eu vou estar trazendo para vocês passo a passo como fazer outras medições utilizando essa escala, principalmente em circuito de placa aí, em aparelhos de TV, aparelhos de som. Você também consegue fazer, testar aí algumas tensões em placa utilizando a escala de corrente contínua, beleza? Então eu vou estar colocando aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Como eu não sei qual é a polaridade aqui, eu vou colocar aqui de qualquer maneira aqui, ó. Bem, essa fonte está funcionando. Ela é uma fonte aproximadamente de 9.4, né? Ou como eu falei, é uma fonte de um roteador. Bem, o que é que acontece aqui? Como vocês podem notar aí, ó, a tensão está negativa. Isso significa que o lado positivo do fio é esse aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, a ponta de prova vermelha e vou vendo. Agora essa tensão ela está positiva. Ou seja, com esse teste eu descobri qual é o fio positivo da fonte, beleza? Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um lado desse fio, eu vou estar enrolando aqui na ponta de prova, né? Eu vou jogar aqui, ó, no multímetro aqui, ó, na escala de 200 mA, escala de 200 mA.
beleza? Bem, eu tenho um motorzinho aqui. Esse motorzinho aqui é um motorzinho de um radinho, né? Vamos ver aí quantos milivolts, aliás, quantos miliamperes ele irá consumir da fonte. Vou botar aqui, ó, colocar um terminal aqui do motor na fonte, ligado aqui em um fio que vem da fonte. O outro terminal da fonte vai ser ligado aqui na ponta de prova. E vou pegar a ponta de prova aqui que está sobrando, né? E vamos encostar aqui, ó, no terminal do motor. Olha lá. Como vocês podem ver aí, ó, ele está consumindo aí aproximadamente 50 miliamperes. Como vocês puderam ver aí, essa tensão também ficou negativa. Por quê? Porque isso não influencia em nada. Mas ó, esse fio estava ligado aqui, ó, na ponta de prova vermelha. Eu vou só estar passando aqui, ó, para a ponta de prova preta. Isso não quer dizer nada, mas a tensão agora irá ficar positiva, né? Não significa que a medição está errada. Aí, ó, beleza? Aproximadamente 53 miliamperes. Essa base de teste serve para qualquer tipo de aparelho que você queira saber o quanto está consumindo. É claro, lembrando aí que esse teste pode ser feito com um multímetro simples. Se você tem uma sugestão de vídeo aí, deixa aí nos comentários aí para que eu possa estar trazendo aí para vocês. Mas antes de encerrar o vídeo, falta agora a gente medir aí, utilizando a escala aí corrente alternada ou AC, né? Então, pessoal, veja o seguinte, para utilizar essa escala, geralmente a gente utiliza essa escala para medir quanto está chegando aqui na tomada da rede elétrica. E também essa mesma escala é utilizada para medir aí a saída de um transformador, ou seja, saber quantos volts está dando na saída de um transformador. Digamos que você tem aí um transformador 220 ou 110, você vai ligá-lo direto na rede elétrica e aí ele vai sair lá uma corrente, ou seja, uma tensão específica, porém uma corrente alternada. Vamos medir aqui a minha tomada aqui, pessoal. Uma coisa muito importante que eu já ia fazendo, cara. Deixa aí nos comentários se você notou o erro que eu ia cometendo de colocar as pontas de prova lá na extensão, lá na tomada, sem antes aqui marcar a opção aqui, ó, jogar. Bem, pessoal, aqui na minha cidade a rede elétrica ela é de 220, mas digamos que você não saiba aí, qual é a tensão aí na sua tomada, né? A voltagem aí da sua rede elétrica. Então recomendo sempre você escolher a escala maior. Isso também serve para corrente contínua, aqui para a escala de corrente contínua. Quando você for medir um circuito, que seja um circuito ou uma fonte que entrega aí uma corrente contínua, e você não sabe quantos volts recomendo sempre você escolher aí a escala maior. Então nesse caso a gente vai medir aqui a tomada, vai estar utilizando aqui a escala de corrente alternada. Então vou estar colocando aqui as pontas de prova aqui, ó. Como vocês podem ver, a rede aqui de casa é de 220. Tá dando uma pequena variada, isso é normal, né? Sempre existe uma porcentagem para mais ou para menos. Beleza? Agora, ó, eu tenho aqui um transformador que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Bem, é o seguinte, eu vou medir aqui na saída do transformador utilizando a mesma escala de
corrente alternada. Eu vou estar ligando aqui o plug do transformador. Bem, pessoal, eu vou estar medindo aqui, ó, na saída do transformador, viu, pessoal? Aqui, ó, como vocês podem ver lá no multímetro lá, ó, deu 22 volts em corrente alternada. Bem, pessoal, existe uma pequena diferença entre corrente alternada e corrente contínua. Corrente contínua é uma corrente aí que pode ser tanto armazenada em bateria, como também pode vir de um circuito, aonde esse circuito utiliza aí diodos para retificar. Aqui nesse caso aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, apesar de estar saindo aqui uma corrente alternada, essa corrente alternada vai entrar na ponte retificadora, a ponte retificadora vai retificar e aqui irá sair uma corrente contínua, ou seja, para medir na saída da ponte retificadora é preciso aí utilizar a escala corrente contínua. Vou fazer o seguinte aqui, ó, para não deixar dúvida para vocês, eu vou ligar aqui novamente. Vou estar escolhendo aqui. Aí, pessoal, eu vou estar escolhendo aqui a escala de 200 volts. Digamos que eu não sei aqui como é que está na saída aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui eu tenho um lado negativo, tanto do capacitor como da ponta retificadora. Vou colocar a ponta de prova preta aqui, ó, na saída. E vou colocar a ponta de prova positiva aqui, ó, na saída positiva da ponta retificadora. E vejam lá no multímetro, lá eu tenho uma tensão de 30 volts, aproximadamente 30 volts, corrente contínua. Beleza? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se te ajudou de algum jeito, de alguma maneira, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, compartilha nas suas redes sociais e deixa teu like aí no vídeo. É muito importante para fortalecer o canal. Se você tem aí uma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários para que eu possa trazer aí para você, beleza? Então é nóis e tchau, tchau.